Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar um assunto muito importante. Tá? Eu quero falar com você agora, no contrato de seguro de vida, se o segurado se suicidar, a seguradora continua tendo a obrigação de pagar a indenização? Vamos trazer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que decidiu acerca do tema, e esse tema é muito importante. Vamos tratar desse assunto, tá bom? Para que você não erre a ação, a tese, não oriente errado o seu cliente, tá bom? Hoje em dia, infelizmente, o YouTube, eu falo sempre, está muito poluído, muitas informações equivocadas, desatualizadas. É uma plataforma muito boa, mas infelizmente ela está ficando pesada. Eu acredito que quem inventar uma plataforma nova e mais limpa, sem tanta propaganda, vídeos antigos, desatualizados, uma plataforma que tem um cuidado maior, tenho certeza que vai ficar bilionário, porque nós acostumamos com o YouTube, estudar para o YouTube, mas tem muita coisa ruim no YouTube hoje em dia, né? Então, muita informação errada. Você tem que ver bem o que você assiste, quem você segue, a verdade é essa. Vamos lá. Diante dessa pergunta que eu fiz, se no seguro de vida o segurado se suicidar, a seguradora continua tendo a obrigação de pagar a indenização? A resposta depende, né? Uma das respostas mais em cima do muro do direito, mas é uma realidade. Por quê? Se o suicídio ocorreu antes dos 2 primeiros anos do contrato, a seguradora não é obrigada a pagar. Ela não vai indenizar. Não é que ela não é obrigada, ela não vai indenizar. O beneficiário não terá direito ao capital estipulado quando o segurado, né? O contrato de seguro existe, mas o segurado se suicida. Nos primeiros 2 anos de vigência inicial do contrato ou nos 2 primeiros anos depois do contrato ter sido reiniciado, né, a chamada recondução do contrato de seguro, depois de um tempo suspenso, conforme o artigo 798. Observação importante, o beneficiário não terá a indenização, mas receberá o valor da reserva técnica já formada, ou seja, terá direito à quantia que o segurado pagou a título de prêmio para a seguradora. A seguradora será obrigada a devolver ao beneficiário o montante da reserva técnica já formada, mesmo que fique provado que o segurado premeditou o suicídio. Se o suicídio ocorreu depois dos 2 primeiros anos do contrato, sim, aí muda a história, aí tem direito à indenização. Se o suicídio ocorrer depois dos 2 primeiros anos do contrato, será devida a indenização, ainda que exista a cláusula expressa em contrário. Observação também importante, tá? É nula a cláusula contratual que exclua a indenização da seguradora em caso de suicídio ocorrido depois dos 2 primeiros anos do contrato. Isso aparece no artigo 798, parágrafo único. Assim, se o suicídio ocorre depois dos 2 primeiros anos, é devida a indenização, ainda que exista a cláusula expressa dizendo que a seguradora não deve indenizar. Então fica estipulado isso. Seguro e suicídio nos 2 primeiros anos, se o suicídio, a pergunta que é feita, professor Júlio, se o suicídio acontecer nos 2 primeiros anos, o beneficiário poderá receber o seguro, provando que o seguro não agiu, o segurado, né, não o seguro, o segurado não agiu de forma premeditada? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, se o suicídio acontecer nos 2 primeiros anos, tem alguma relevância discutir-se a premeditação do seguro? E aí eu trago a resposta atualizadíssima para você. Não. A redação dada pelo 798 do Código Civil é muito clara, muito precisa, muito direta e objetiva. Se o suicídio ocorrer dentro dos 2 primeiros anos do contrato, a seguradora não está obrigada a indenizar o beneficiário. Em outras palavras, durante os 2 primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, o suicídio é risco não coberto por força de lei. Tá? Quero que você perceba que o legislador estabeleceu um critério objetivo para regular a matéria, sendo, portanto, irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte. Então, isso é importante. O artigo 798 adotou critério objetivo, temporal, para determinar a cobertura relativa ao suicídio do segurado, afastando o critério subjetivo da premeditação de fato. Outro ponto importante, acontecendo o suicídio nos 2 primeiros anos do contrato, o beneficiário não terá direito à indenização, quer tenha sido suicídio premeditado, quer tenha ocorrido sem premeditação. E também trago para você que essa escolha do legislador teve como objetivo conferir maior segurança jurídica, evitando discussões sobre o elemento subjetivo, ou seja, a respeito da intenção do segurado. Esse é o entendimento, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, que analisou um RESP de origem do Paraná, que é o 10.76.942. Esse foi o RESP analisado. Então nós temos aí 2 situações, o suicídio premeditado e o suicídio não premeditado. Para fins de contrato de seguro, o suicídio premeditado é aquele no qual o segurado já faz o seguro de vida pensando, a ideia, manipulando, criando uma estratégia de se suicidar para deixar a indenização para o beneficiário.
Em outras palavras, ele premeditou, né? O segurado agiu de má fé porque, quando fez o seguro, já tinha essa intenção. O suicídio não premeditado, por sua vez, é aquele no qual, quando se assinou o contrato, não tinha a intenção de se matar, o sujeito não tinha, tendo a vontade surgido posteriormente, como se percebe. É muito difícil provar isso, é quase impossível, né, gente? É impossível provar isso, é especialmente difícil, razão pelo qual o Código Civil, na minha opinião, de 2002, foi muito certeiro, né, e abandonou esse critério absurdo. Nós temos algumas polêmicas, né? A primeira polêmica que eu falo é o enunciado 187, cuidado, porque o enunciado 187 da Jornada de Direito Civil, que estipula que no contrato de seguro de vida presume-se de forma relativa ser presumida o suicídio, né, se presumido o suicídio cometido nos 2 primeiros anos de vigência da cobertura, ressalvado o beneficiário o ônus de demonstrar a ocorrência do chamado suicídio involuntário. O referido, né, enunciado não está em sentido, na verdade ele está fora da casinha, o referido enunciado está em sentido totalmente contrário à jurisprudência atualizada e de forma pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que não pode ser adotado em prova de concurso e muito menos nos casos práticos, essa é uma realidade. A reserva técnica, gente, como vimos, eu já estudei aqui com você na nossa aula, se o suicídio ocorrer nos 2 primeiros anos, o beneficiário não terá direito à indenização, mas receberá o valor da reserva técnica já formada, ou seja, ele terá direito a receber a quantia que o segurado pagou a título de prêmio para a seguradora, e isso está previsto inclusive no 798. Tá? É importante lembrar que a seguradora será obrigada a devolver ao beneficiário o montante da reserva técnica já formada, mesmo que fique provado que o segurado premeditou o suicídio, tá bom? Em relação ao seguro e suicídio depois dos 2 primeiros anos, está pacificado que após o período de carência de 2 anos, a seguradora terá a obrigação e será obrigada a indenizar, mesmo diante da prova mais cabal de premeditação, tem que indenizar, não resta dúvida em relação a isso, tá? Então, fica muito claro, suicídio dos 2 primeiros anos, sem direito à indenização. Suicídio após os 2 primeiros anos, com direito à indenização. Outro ponto que eu queria tratar com você, as súmulas sobre o tema. Existem 2 súmulas que tratam sobre o tema, a 105 do Supremo Tribunal Federal, se tiver havido premeditação, o suicídio do segurado no primeiro contrato de carência não exime o segurador do pagamento do seguro. E a outra súmula é a 61, né, do Supremo Tribunal Federal. O seguro de vida cobre o suicídio não premeditado. Os enunciados acima, né, que eu falei aqui, aprovados ainda sobre o Código de 1916, atualmente com a redação do artigo 798 e com um novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1334005, inclusive de origem de Goiás, o que podemos concluir é que as 2 súmulas encontram de forma pacificada, estão superadas essas súmulas. Então, fato importante também. Então, fica claro, né, fica bem didático, importante você conhecer o julgado 1335005, de origem de Goiás, originário do ministro Paulo Tarso, que foi muito comentado, foi muito polêmico, e de fato estão superadas as súmulas 105 e 61, a 105 do Supremo e a 61 do Superior Tribunal de Justiça, e também o enunciado 187 da Jornada de Direito Civil. Tá? Então fica mais fácil, fica didático o nosso estudo em relação a isso, tá bom? Então é importante. Quero trazer para você alguns pontos ainda na nossa aula. Os contratos de seguro em grupos, você já sabe, já estudamos isso, é outra classificação muito pertinente, a que se divide os contratos de seguro em 2 modalidades, né? O seguro em grupos e os seguros individuais. O seguro individual, então, está pacificado pela jurisprudência, é o contrato que prevê a relação entre pessoa física e a seguradora. Essa última tem a obrigação de arcar de forma integral com o risco assumido, e nesse sentido o contrato é organizado de forma a pulverizá-lo, colocando em uma carteira no qual existem diversos riscos semelhantes, mas independentes entre si. Tá? Já o seguro em grupo é o seguro que consiste na relação entre um conjunto de pessoas ligadas entre si por um interesse ou necessidade em comum. O segurado pertence a esse grupo e a seguradora também, ficou muito definido isso. Classificação dos seguros, né, facultativos e obrigatórios, nós já falamos aqui também. Eu quero relembrar a você o artigo 20 do Decreto 73 de 1966, que trata do seguro do Sistema Nacional de Seguros Privados, que estabelece um rol de seguros que são considerados obrigatórios. Nós temos o seguro obrigatório de responsabilidade civil dos transportes em geral, o seguro obrigatório de responsabilidade civil do construtor de imóveis em zonas urbanas por danos
pessoais ou coisas. Temos seguro obrigatório de transporte de bens pertencentes a pessoas jurídicas, né? Isso também é um seguro obrigatório. O seguro obrigatório de danos pessoais e passageiros e aeronaves comerciais de responsabilidade civil do transportador aeronáutico. O seguro rural também é obrigatório. Temos o seguro obrigatório também de contra riscos de incêndio, né, de bens pertencentes a pessoas jurídicas. Temos seguro obrigatório também de garantia do cumprimento das obrigações do incorporador e do construtor de imóveis e de garantia de pagamento a cargo do mutuário. Temos o seguro obrigatório também de bens dados em garantia de empréstimos ou financiamento de instituições financeiras públicas. Outro seguro obrigatório também é o seguro de edifícios divididos em unidades autônomas. E outro seguro obrigatório também é o seguro obrigatório de crédito à exportação. Tá? Então, ao longo do tempo, outras leis também foram publicadas e estabelecidas a obrigatoriedade de alguns seguros obrigatórios. Não podemos esquecer do DPVAT, né, que é o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores. Esse é da Lei 6.194 de 74, que foi instituído como principal instituto de proteger as vítimas de acidentes de trânsito ocorridos no Brasil, né, ocorrido em todo o país, independente da existência de culpa. Então, também é um seguro que merece atenção especial. Temos o seguro, o chamado DPEM, que é o seguro de danos pessoais de embarcações ou suas cargas. Esse é estipulado na Lei Esparsa, Lei 8.374 de 91, que prevê, esse tipo de seguro prevê de fato, cujo objetivo é oferecer cobertura de vida e acidentes pessoais às pessoas, transportadas ou não, inclusive aos proprietários, tripulantes e condutores das embarcações e seus respectivos beneficiários. Também muito polêmico na época, mas é importante mencionar que ainda essa cobertura independe do fato de embarcação estar em operação ou não, é um seguro obrigatório também. Entretanto, gente, a lei sofreu mudanças graças ao advento da Lei 13.113, de 2016. Nesse sentido, a obrigatoriedade do seguro será considerado se for constatada a existência do seguro que ofereça a constatação do seguro DPEM, logo nos casos de falta de oferta desse tipo de seguro, de cobertura pela seguradora, não haverá obrigatoriedade da contratação, então é uma saída pela tangente, eu falo. Não podemos esquecer aqui da atenção ao seguro de vida, também várias relações esparsas, vários entendimentos, e também o seguro de saúde, né, que é o seguro que garante acesso aos cuidados da saúde, que carecem do atendimento do serviço público, e nesse sentido o contrato tem como objetivo cobrir as despesas de saúde de acordo com as coberturas previstas na apólice. Entretanto, existem vários limites para essa cobertura. Em regra, o contrato de seguro de saúde não cobre doenças profissionais e acidentes de trabalho, é um ponto também polêmico, doenças pré-existentes, outro ponto polêmico demais, né, gente? Patologias resultantes do uso de substâncias como álcool e drogas, lesões resultantes de participação em competições desportivas, também fecundação artificial, transplantes e cirurgia de tratamentos estéticos, né, e plástica, também não cobre o seguro de vida. O pagamento do seguro de saúde. O pagamento de seguro de saúde pode ocorrer da maneira direta aos agentes, prestadores do serviço dentro da rede médica, ou por meio de reembolso, que é muito comum também, caso o paciente utilize cuidados médicos fora da rede, então é um pagamento via reembolso. No geral, os seguros de saúde, não de vida, de saúde, proporcionam sim um amplo acesso aos prestadores de serviço, e assim o segurado somente deve pagar as despesas se for uma situação que não consiste como uma hipótese na apólice, ou seja, não há cobertura pelo seguro, né? Então, pelo contrato de seguro. O reembolso, no caso do reembolso, é devido à rede, né, a rede médica oferecida pelo seguro saúde, e se não puder cobrir determinado especialista, nesse caso o paciente segurado tem a faculdade de escolher ser atendido fora dessa rede. Dessa maneira deve pagar pelo serviço e pedir o reembolso para a seguradora. Tá? Então é algo que pode acontecer. Voltando aqui no seguro de vida, o seguro de vida consiste, né, no contrato realizado entre uma pessoa física e a seguradora, com o objetivo de garantir a proteção financeira aos familiares e dependentes. Caso o segurado venha a falecer, fique impossibilitado de exercer as suas funções também, uma outra situação, situações de invalidez permanente ou doença grave, e nesse sentido o valor das prestações e da taxa, ou melhor, das taxas, são várias, no plural mesmo, né, cobradas, varia de acordo conforme a quantidade e o tipo de cobertura, as coberturas contratadas, e na verdade o seguro de vida é calculado levando em consideração principalmente a idade dos seguros, isso porque a maioria das empresas costuma apontar limitações e restrições aos contratados que contam
com mais de 65 anos. Alguns começam a impor mais ressalvas a partir de 60 anos também. Outra regra importante, lembrando que é fiscalizado também esse seguro, também por entidades, órgãos, né, autarquias que fiscalizam, então é importante, tá bom? Legal, então terminamos aqui a nossa aula com muito carinho, muito amor, agradeço a você, continue assistindo, acompanhando nossas aulas, um grande abraço, sucesso na sua carreira, tá bom? Muito obrigado.